Olá, olá! Vamos para mais uma aula de xadrez. E a aula de xadrez de hoje é uma aula que eu particularmente gosto muito. É o ataque raio-x. Também é uma tática muito interessante para a gente usar nas nossas partidas e que funciona muito bem na maioria dos casos. Então, quando eu vejo um ataque raio-x, eu já posso aproveitar para tentar conseguir uma vantagem ou mesmo um checkmate. Nesse caso, eu consigo fazer um checkmate usando essa estratégia em duas jogadas, que funciona mais ou menos assim. Eu penso no ataque atravessando a peça do meu adversário. Por exemplo, se eu jogar aqui, ó, dama em E8, eu sei que eu serei capturado, mas quando a torre capturar, é checkmate. Não interessa eu estar com desvantagem material. Sacrifico a dama e dou o mate logo em seguida. Próximo desafio. Agora são partidas reais, então pausa primeiro, imagina qual é a resposta e depois a gente continua. Esse primeiro exemplo agora é de uma partida real entre o Peter Svindler contra o Boris Gelfand de 2009. E as pretas aqui, elas têm um checkmate em 5 jogadas. Checkmate relativamente difícil, né, de você encontrar, mais distante, mas que usa completamente essa ideia. Primeiro, eu vou jogar torre A1, cheque. Ele protege, né, de bispo, não adianta. Torre captura bispo, cheque. Quando esse rei foge, eu vou permanecer atacando agora, tirando o meu cavalo, preparando o mate aqui com a torre. Ele pode jogar a torre para proteger, eu capturo a torre, e ele faz qualquer coisa, porque agora o mate é inevitável. Torre H1, checkmate e vitória das peças pretas. No próximo desafio, mesma ideia. Eu tenho aqui o bispo nessa grande diagonal, né? E esse jogo foi do Max Euwe, campeão mundial, de 1923 contra o Rudolf Lohmann. E as brancas têm um checkmate em 2 jogadas. Você consegue descobrir o mate? Pausa, pensa. E ele começa também com o sacrifício de dama. Dama H8 cheque, ele captura minha dama, mas torre H8 é checkmate. Bispo protegendo, nada que as pretas possam fazer. Mais um exemplo de um jogo real. Esse é do Mikhail Chigorin, de brancas, e o Borovsky, de pretas, em 1903. E as brancas têm checkmate em 2 jogadas novamente. Pensa na jogada, ela começa com sacrifício de dama em F8, cheque, e agora minha torre captura em F8 protegido pelo bispo, checkmate e vitória das peças brancas. Mais um desafio de raio-x é o Zandor Nilsson de brancas contra o Geller de pretas, em 1954. E o Geller aqui ele tem um checkmate de pretas em 3 jogadas. Então, para começar, eu vou sacrificar a dama em C1. Perdi a dama, só que agora eu recupero com um cheque. E, como o meu bispo aqui está preparado já, torre captura torre em G1, em F1, checkmate contra o rei de G1. Mais um exemplo, e agora um checkmate em 2 jogadas também. E agora eu tenho que pensar na mesma estratégia. Eu tenho aqui um bispo na grande diagonal, e eu tenho essa dama que eu posso pensar, ó, no sacrifício de dama, né, aqui em B2. Quando o bispo me captura em B2, eu tenho o ataque de bispo protegido pelo cavalo e checkmate novamente para as peças pretas. Mais um exemplo, checkmate para as brancas em 3 jogadas. Então você pausa, pensa, imagina o que você pode fazer para continuar o ataque a partir daqui. Posso começar com dama em G7, cheque. Quando a torre me captura, eu posso recapturar de peão, cheque. E agora, com o rei colocado nessa posição, eu tenho a proteção do bispo. Capturo o cavalo, promovo a dama e vitória das peças brancas. O que vocês acharam dessa tática? O ataque raio-x é muito bom, muito legal.
e a gente tem que tentar encontrá-lo nas nossas partidas. Nos vemos muito em breve. Tchau, tchau!